Olá, pessoal! Vamos continuar as nossas reflexões? Hoje eu selecionei um tema muito interessante. Vamos falar sobre sonhos, mas os sonhos, aquele sonho no momento que nós estamos dormindo. Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho como que a psicanálise, ela trabalha os sonhos, como que a psicanálise investiga os sonhos. Para a psicanálise, os sonhos são mensagens do nosso inconsciente. Ou seja, para um psicanalista, os sonhos é algo muito rico. Os conteúdos do sonho, eles falam da nossa intimidade, né? Do que nós temos de mais profundo, de mais verdadeiro. E os sonhos falam da nossa essência, do nosso momento, né? Do nosso mundo psíquico, do nosso mundo interno. Então eu queria dizer para vocês que os sonhos, eles são singulares. Por exemplo, existem inúmeros almanaques que falam, por exemplo, se você sonha com cobra, que talvez sonhar com cobra significa traição, que você será traído. Se você sonhar com cavalos, significa que talvez você esteja revelando a sua agressividade, ou seja, por aí vai. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é que isso não tem relação nenhuma com a psicanálise. Como que a psicanálise ela trabalha os sonhos? Então o sonho é uma mensagem do nosso inconsciente e a psicanálise ela investiga o nosso inconsciente. Então vamos supor que alguém sonhe com cavalos. A interpretação será singular, ou seja, a interpretação que um psicanalista fará com relação ao sonho daquela pessoa, ela é única, só servirá naquele momento para aquela pessoa. 1000 pessoas sonham com cavalos, serão 1000 interpretações diferentes, serão singulares. Por exemplo, se eu sonho com cavalos durante muitos anos, cada momento que eu levar esse meu sonho com cavalos para o meu analista, a interpretação também será diferente, porque a interpretação ela tem relação com aquilo que eu falei antes, com aquilo que eu vou falar depois, ou seja, ela precisa estar contextualizada, é daquele momento. Então essa é uma mensagem muito importante. A outra é que eu escuto muito. Eu trabalho ali, eu tenho o projeto Fortalecendo Laços, onde eu trabalho com muitos pais, com grupos grandes de pais, e quando eu levo esse tema, o que vem frequentemente, os pais dizem angustiados, porque é muito comum quando os filhos, por exemplo, sonham que o pai morreu, ou que matou a mãe, ou que algo trágico, conteúdo trágico tenha acontecido nesse sonho, nesse pesadelo. Eu penso que a informação que eu vou compartilhar com vocês nesse momento poderá contribuir para que vocês possam acolher esse momento de angústia dos filhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se um filho sonha que a mãe morreu, ou se um filho sonha que matou o pai, por exemplo, isso não significa que ele deseja que a mãe ou o pai morra. A interpretação dos sonhos, elas não são lógicas, como 2 e 2 é igual a 4. Não, é tudo muito decodificado, é tudo muito escondido. Nós precisamos decifrar os enigmas dos sonhos. Então saibam que se um dia uma criancinha acordar assustada, angustiada, falando sobre um pesadelo, que por exemplo, mãe, sonhei que você morreu, que essa mãe possa tentar lidar com a sua própria angústia para poder acolher esse momento de angústia do seu filho. Sempre que alguém quiser compartilhar um sonho, escute. Interpretá-lo não será possível, porque isso é função de um analista dentro de um espaço adequado, que seria no consultório. Fora desse espaço, não é possível interpretarmos os sonhos das pessoas, mas podemos fazer algo sim bastante precioso, que é vamos acolher essa pessoa, acolher como? Escutando, Escutando, e a partir do momento que a criança
olha para a mãe e vê que a mãe não ficou desesperada com o seu desespero, isso já é acolhedor. Se a pessoa não quiser falar sobre aquilo que sonhou, tudo bem, a gente aguarda, quem sabe, num outro momento, mas o importante é sabermos que os sonhos, eles são preciosos, né? No momento que a gente sonha, nós elaboramos emoções. No momento que a gente sonha, geralmente a gente sonha a partir de restos diurnos. Então a gente vive algumas coisas no decorrer, algumas experiências no decorrer do dia, e aí fazemos alguns recortes inconscientemente, e isso aparece às vezes no sonho, e que vem de uma forma toda atrapalhada. É assim mesmo, os sonhos não precisam ter lógica, não precisam ter sequência. Os sonhos, muitas vezes as pessoas falam, nossa, como que eu tive coragem de sonhar isso, que loucura. Saibam que tudo isso é muito natural, não se assustem com esses sonhos que muitas vezes, num determinado momento, não faz sentido algum. Saibam que os sonhos, eles se manifestam sim dessa maneira. Então vamos valorizar os sonhos, vamos acolher os sonhos, vamos escutar os sonhos. E quem não sonha? Né? Muitas pessoas dizem, Andréa, eu não sonho. Talvez não seja que você não sonhe, talvez você não se lembre dos seus sonhos. Vou contar uma curiosidade para vocês. É bastante comum uma pessoa, quando inicia o seu processo de análise, geralmente essa pessoa diz, eu não sonho. E com o passar do processo, né, da análise, a pessoa começa a relatar os sonhos e começa a dizer, agora eu sonho. O que eu, como analista, suponho, não é que agora ela sonhe, é que agora talvez a censura tenha diminuído ao ponto de fazer com que ela possa se lembrar e falar sobre os seus sonhos. Porque falando sobre os sonhos é uma forma que eu tenho para eu me aproximar um pouco mais de mim, para eu entender um pouquinho mais o que se passa comigo, né? Então saibam que o sonho é algo que é seu, não está separado de você, porque é uma manifestação do seu mundo interno, do seu mundo psíquico. Então vamos fazer isso, né? Vamos acolher os nossos sonhos e os sonhos das nossas crianças ou de quem quer que seja, né, que compartilhe conosco esses momentos de muita intensidade. Às vezes a gente sonha e a gente acorda às vezes cansado, às vezes a gente sonha e a gente acorda com um sentimento bom que nos acompanha às vezes dias. Não? Às vezes ficamos com uma sensação, com um sentimento do sonho durante dias e aos pouquinhos isso vai se desfazendo. Então saibam que para a psicanálise os sonhos são mensagens do nosso inconsciente, é o nosso inconsciente se manifestando e os sonhos são singulares, não existem regras para interpretarmos qualquer sonho. Então tá bem, então vamos ficando por aqui com esse tema tão vasto, tão interessante, que poderemos dar continuidade num outro momento. Traga as suas perguntas para que possamos continuar falando, né, sobre esse tema tão interessante, tão intrigante, que são os sonhos. Eu sou Andréa Alvarenga, sou psicanalista, né, e tenho esse espaço que eu ofereço para você, o espaço Fortalecendo Laços. Até mais!